Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para darmos início à nossa live. Mais um dia em que nós vamos bater aquele papo assim bem agradável. E hoje nós teremos uma convidada e ela é muito esperada, né? Eu já tenho um tempo que eu já venho tentando fazer essa live com ela, uma pessoa muito especial. E agora deu certo e nós vamos poder participar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje sobre algo que é muito falado ultimamente, que é sobre o autoconhecimento e o poder que tem o autoconhecimento para a nossa vida. O autoconhecimento liberta, é o autoconhecimento que faz com que eu, você, a gente possa despertar essa mulher empoderada que existe em cada uma de nós. Mesmo embora você não se considere assim, mas tenha certeza que tudo que você precisa para liberar essa pessoa, o uau que existe dentro de você já tem em você. Só basta você despertar. E o que a gente puder fazer para que isso aconteça, nós estaremos sempre aqui, tá certo? Gente, e quando a gente fala sobre mulher, sobre empoderamento, tem várias vertentes, tem vários olhares. E tem alguns até que falam de uma forma até pejorativa. Mas, para mim, o sentido de empoderamento é você poder ter o poder de fala, você ter o poder de decisão, é o poder de gerir a sua própria vida, né? Você ter a responsabilidade de escolher o que você quer fazer da sua vida, tá? E algumas coisas que pesam muito, muito mesmo para as mulheres e que a gente, às vezes, muitas pessoas dizem, nos atribuem como as mulheres que são empoderadas, como mulheres guerreiras. Mas é uma palavra, é um sinônimo que eu não gosto de utilizar, né? Mulher empoderada, mulher guerreira. Porque quando diz que a mulher é guerreira, é como se ela estivesse sempre guerreando, ela estivesse sempre lutando. Mas a gente não quer isso. A gente quer ter o nosso tempo também de ser cuidada, né? Gente, estou muito feliz de vocês estarem aqui participando, estar aqui comigo nessa live. Pode ter certeza que eu vou honrar o tempo de vocês, que tempo é algo muito precioso. E eu quero citar, gente, para vocês aqui 6 sinais. Preste atenção que isso já aconteceu muitas vezes comigo. 6 sinais que você pode estar sofrendo de um esgotamento mental. Justamente por a gente querer, né, carregar o mundo nas costas, e não é bem assim. Não é bem isso que a gente quer com o nosso empoderamento, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito também de utilizar, que é mente sã, corpo são. Porque as duas coisas têm que andarem em harmonia. Porque quando não está bem, com certeza vai desequilibrar o outro. Então, eu vou citar para vocês aqui 6 sinais e veja aí se você está sofrendo de algum desses sintomas, viu? Que você pode estar passando por um esgotamento emocional. O primeiro deles, que eu vou falar aqui, é a irritabilidade e hipersensibilidade. Você, às vezes, tem dificuldade de manter o controle, se irrita facilmente, você rapidamente, suas emoções estão ali afloradas, então você está sempre, né, à flor da pele, está sempre irritada, está muito sensível, então esse é um dos sinais que você pode estar, né, sofrendo de esgotamento mental. O outro, gente, que é muito falado também, é a insônia. E nós sabemos que o sono é muito reparador, é algo que diz muito da nossa saúde. A gente não pode estar nem dormindo demais, nem de menos. Tem que haver um equilíbrio. Será que tem alguém aqui que às vezes vai dormir e acorda várias horas na noite, está sempre em alerta, ou acorda mais cedo do que deveria, ou quando vai dormir cansado e acorda mais cansado ainda, já é o segundo sinal que você pode estar sofrendo de esgotamento emocional. O terceiro é a desesperança. Desesperança é a falta, né, de esperança. Quem tem esperança é algo maravilhoso. E quem não perdeu essa esperança é porque está com desesperança, né? Você não vê saída para as coisas que estão acontecendo. Às vezes é uma coisa até simples de ser solucionada, mas como você está tão sem esperança, você acaba não vendo solução para nada, não tem motivação para buscar
a melhoria, né? E então esse aí é um dos terceiro sinal que você pode estar sofrendo dessa esgotamento mental, emocional. O outro, gente, é a alteração do apetite. A gente gosta de se alimentar, né? Se alimentar bem. Nem sempre se alimentar bem, nem sempre não. Nunca é se alimentar bem, comer muito. Mas se alimentar na medida certa e com os alimentos que realmente sejam nutritivos, né? Que sejam benéficos para a nossa saúde. Então, se você está comendo muito ou você está comendo pouco, é um dos sinais também que você tem que prestar atenção aí, procurar um profissional para estar te ajudando a resolver isso. E o outro sintoma, gente, é dificuldade de concentração. Quantas vezes, né, gente, a gente quer fazer algo que precisa se concentrar, precisa estar ali atento àquela atividade, e sempre nossa mente está vagando, a gente não consegue parar e se concentrar. Isso a nossa mente, nosso corpo já está dando sinais que a gente precisa olhar um pouco mais para ele, né? Tanto para a mente, como também para o nosso corpo, para o nosso físico. E o último, mas não menos importante, é o cansaço. Nosso corpo, ele é muito inteligente. Quando a gente precisa parar um pouquinho para olhar para o nosso corpo, ele dá os sinais. E um desses sinais também é o cansaço. Quantas vezes a gente, às vezes até dorme a noite toda, mas quando acorda com aquela sensação de que não descansou o tempo suficiente. Então já é um momento para você parar. O seu corpo já está dando sinais que você precisa rever, né, os seus cuidados. Porque, como eu falei inicialmente, mente sã, corpo são. Os dois têm que haver uma combinação. Tem que andar aliado ali para funcionar da forma correta. Então, a gente não vai querer carregar o mundo nas costas, ser aquela mulher guerreira que muitas pessoas falam, né? Ah, você é uma mulher guerreira. Mas quem é guerreiro é substantivo de quem vive guerreando, quem vive batalhando, quem vive lutando, quem vive em sinal de alerta. E nós mulheres queremos também nosso momento de relaxamento, nosso momento de paz e nosso momento também de ser cuidadas, não é isso? Quem concorda comigo, né? E agora, gente, eu quero convidar a nossa querida psicóloga Mirelle, e ela vai estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, o que é que a gente precisa fazer para se conhecer um pouco mais. Para nós nos colocarmos no centro, né? Porque quem é mãe, principalmente, muitas vezes diz assim: ah, meu filho está em primeiro lugar, minha casa está em primeiro lugar, a família está em primeiro lugar. Porém, primeiro você tem que se olhar e se colocar no centro de tudo, para depois você querer, né, gerir as outras coisas, né? As outras áreas da sua vida, as pessoas que você se importa, as pessoas que você ama. Primeiro você tem que estar bem. Então, vou mandar aqui o convite para a Mirelle. Eu vi que ela já está por aqui. E vai ser um papo muito agradável. Eu espero, gente, quem tiver dúvida também, quem quiser te fazer alguma pergunta, ela estará aqui à disposição. Eu já mandei o convite e espero ela aceitar para estar com a gente. Olá, Olá! Mirelle! Boa noite! Que bom que você está aqui. Deixa eu agradecer as Olá! pessoas que chegaram. Nossa amiga Dalzija, Tássila, Ricardo, meu filho está aqui, Merê. Várias pessoas, gente. Muito feliz por vocês estarem aqui. Que bom, né? E Mirela, estou muito feliz com a sua presença. Obrigada. E eu gostaria que você se apresentasse, dissesse o que é que você faz, qual é o seu trabalho. E também uma curiosidade, o que é que te motivou você a trabalhar cuidando de pessoas, né? Dessa parte emocional, né? Da parte mental. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Eu me chamo Mirelle, sou psicóloga aqui da cidade de Alagoinhas.
Trabalho hoje com duas abordagens. Normalmente as pessoas conhecem a psicologia como uma psicologia convencional, né? Que são as abordagens de psicanálise, terapias cognitivas comportamentais, terapias gestaltianas, behaviorista, junguiana. São as mais comuns, que são aquelas onde você procura o profissional para uma orientação relacionada a uma demanda emocional ou psíquica e você tem um acompanhamento normalmente de médio a longo prazo. Eu trabalho com uma dessas abordagens, que é a TCC, né? Que não é a TCC da faculdade, né? Não é a monografia, não é a conclusão de curso, é a terapia cognitiva comportamental, mas a partir de uma experiência individual, né, em busca de uma resposta também para uma demanda minha, eu entendi que poderia ter outras especializações que dariam uma resposta mais rápida para o paciente. E aí, respondendo já a sua pergunta, o que é que me motivou foi a minha vida mesmo. Quando eu olhei para as minhas questões individuais, eu percebi que algumas coisas estavam dando certo na terapia convencional e outras não. No ano de 2018, fui para São Paulo e aí eu fiz é recente essa especialização, mais intensa porque eu já saí atuando no mercado. Eu fui para São Paulo e estudei em um centro de treinamento que é referência hoje no Brasil. E lá eu pude me especializar em hipnoterapia, que é uma abordagem da psicologia não muito divulgada dentro das academias, dentro das universidades, mas bastante falada fora do Brasil, principalmente, e bastante aplicada. No Brasil, existem controvérsias porque ainda é um assunto polêmico por falta de conhecimento. Ainda existem pesquisas em andamento. O Conselho Federal de Psicologia ele já aprovou o uso de hipnose clínica para psicólogos, atuando como uma ferramenta de apoio aos profissionais dentro da área clínica. Mas ainda tem muita gente que, por não conhecer, por não entender do assunto, acaba se distanciando desse saber tão rico. E aí, com a especialização em hipnose clínica, eu entendi que poderia trazer para a minha vida, em primeiro lugar, porque naquele momento eu estava buscando para mim, uma resposta mais profunda a questões emocionais que eu não estava conseguindo resolver com a terapia convencional. E aí, além de fazer a formação, eu fui paciente, né, da abordagem com um colega, né, da área que já tinha se formado anteriormente. E em uma sessão eu consegui encontrar questões muito profundas em mim, porque a técnica ela trabalha com regressão de memórias, então eu tive alguns insights da minha infância dos quais racionalmente eu não conseguia me lembrar. E aí, nesse encontro com essa memória que as pessoas costumam utilizar o termo memória traumática, eu consegui ressignificar isso, liberar emoções que estavam presas em mim. E a partir dali, eu tive uma mudança muito forte na minha vida. Quando eu experimentei isso, eu disse não. Dos seus estudos, você procurou se curar para poder também curar pessoas, não é isso, Mirelle? Primeiro Isso, você porque... foi se desenvolver, né? E aprender um pouco mais sobre esse lado aí da psicologia que ainda não é nem tanto difundida, mas que já tem é algo que já surte muito efeito. Eu leio muito, Sim. eu vejo muitas pessoas que foram curadas de doenças que se manifestaram no corpo físico por conta do emocional, né? E a infância Sim. tem muito a ver com isso Sim, aí, né? o corpo, ele é palco da mente. Então, quando a mente emocional, que nós chamamos de mente subconsciente, ela está sobrecarregada de demandas emocionais que não foram bem vividas e interpretadas por essa mente emocional, que a parte do cérebro que responde às questões emocionais é o sistema límbico. Essas experiências são processadas e interpretadas na maior parte das vezes na primeira infância. Isso acontece também na vida adulta, mas a maior demanda acontece na primeira infância. Então, quando isso não é bem interpretado...
A primeira infância, até os 7, 8. Isso, de 0 até uns 7, 8, por aí. Então, quando você não tem essa interpretação correta das experiências emocionais vividas, isso se torna uma demanda que pode se apresentar ou na própria infância, ou na adolescência, ou somente na vida adulta. Quando um evento acontece, e isso faz com que você seja obrigado a olhar para essas questões, e aí que entra o autoconhecimento, né? Porque autoconhecimento é psicoeducação. A gente não é educado emocionalmente a nos reconhecer como seres emocionais. A gente acha, né, e é uma educação equivocada, que nós somos seres racionais. Mas, na verdade, né, nós temos lapsos de racionalidade. E, em essência, todos nós somos seres emocionais. E aí tem aquela galera que diz, eu sou mais emocional, eu sou mais racional. Isso não existe. Nós E somos você seres falando nisso, emocionais. Ângela, eu me lembrei de algo que acontece muito na primeira infância, que são os pais, que eles. Já aconteceu isso comigo, por minha ignorância, a gente às vezes fala para o filho conter o choro, Sim, cala a boca, fique quieto, para conter o choro, e não entender, procurar entender por que a criança está chorando naquele momento, quais são as emoções que ele está sentindo, porque ali às vezes fica tudo represado e vai se manifestar, né? Depois, na vida adulta. E os pais isso. eles deveriam ter mais consciência, conhecimento sobre isso. Dizer que homem não chora, por que homem não chora? Todas as emoções são peculiares tanto do masculino como do feminino. Né? E às vezes a gente tem essa ignorância por não conhecer, querer represar, né, os sentimentos e as emoções. Infelizmente, né? A saúde mental ainda é um tabu, né? Apesar de estarmos na modernidade, mas falar de saúde mental ainda é um tabu para muita gente. Então, educação emocional é algo que vem das nossas gerações ancestrais. Então, os nossos pais, bisavós, tataravós e até mesmo os pais da atualidade, eles não têm conhecimento sobre educação emocional, sobre como o cérebro emocional é formado, qual a importância do pai, da figura materna e paterna como uma autoridade emocional na vida das crianças, e por falta de conhecimento é reproduzido um modelo de educação sem questionar se esse modelo de educação pode estar influenciando de maneira positiva ou negativa na educação emocional das crianças, porque o pai, quando ele desengole o choro, ele acredita que só está educando aquele homem a ser forte. Então, ele não faz na intenção de provocar um dano emocional. Na cabeça desse pai, ele está ensinando o menino a ser macho, homem, forte, guerreiro. Não E mostrar ali, vulnerabilidade, né? não mostrar vulnerabilidade. E ali podem ocorrer situações em que lá na frente, não necessariamente o fato do pai falar isso vai gerar um problema emocional, tá? Isso é muito relativo. Mas isso e outras questões no processo de educação emocional podem, sempre a gente tem que usar a palavra podem, porque a mente humana ela é bastante individual, então tem pessoas que processam a experiência de um jeito e outras de outra. Por isso aquela história de apanhei a vida inteira e nunca tive trauma. Porque a maneira como você interpretou esse excesso de palmada foi compreendido por você, elaborado de uma maneira. Não significa que uma outra pessoa que sofreu uma violência infantil um pouco exagerada tenha a mesma interpretação emocional que você tem. Então é muito relativo. Mas eu acho que o mais importante é a gente compreender, conhecer, para que a gente possa errar cada vez menos como educadores emocionais. Não existe educação de pais, né? A gente não tem uma escola de formação para ser pai, para ser mãe. Normalmente, quando a gente traz um filho ao mundo, a gente reproduz um modelo de educação do qual nós fomos ensinados por nossos pais, por nossos avós. E nem sempre esse modelo é o melhor modelo. Então, acho que é se colocar a favor do conhecimento para entender que existe ali um ser humano com uma mente emocional
aberta, é como se fosse uma esponja, sabe, Edilene? Sugando todos os estímulos do ambiente e lá na frente o sistema nervoso parasimpático vai responder a esses estímulos através de atitudes e comportamentos. E aí que chegam as demandas, né? A tal da ansiedade, da depressão, das fobias, dos medos, da insegurança constante. Tem muitas questões aí que são formadas mesmo nesse processo de educação emocional que não é compreendido pelos pais E como por você falta de mesmo falou, conhecimento. pessoas que elas vão ter um outro olhar em relação ao que vivenciaram, porque irmãos, às vezes 3, 4, 5 irmãos criados de uma mesma forma, eles vão ter respostas, né, de Diferentes, formas diferentes, né? Às vezes totalmente. dizendo, eu criei meus filhos todos iguais, da mesma forma, o que eu dava para um, dava para outro, eu batia em um, batia em outro, mas cada um vai ressignificar, eu acredito, a questão de uma forma diferente, né? E Também de não acordo existe isso também, né, de educar. com, né? Isso, na verdade, é uma história materna, né? A gente não educa os filhos de maneira exatamente igual. Primeiro que o momento que você teve o primeiro filho é diferente do momento que você está tendo o último filho. Às vezes, no primeiro filho, você estava passando por um contexto financeiro mais apertado, onde as dificuldades do lar estavam te trazendo angústia, estresse, condições que geravam falta de paciência, irritabilidade. No último filho, você já estava com uma condição estável melhor, o primeiro filho já estava trabalhando. Então, não Já está existe isso de maduro, criar né? mais maduro. Então, não existe isso de criar os filhos exatamente igual, né? Verdade. Mas é isso aí mesmo, é interpretação. A cada cabecinha são 3 crianças em casa, 4, 5, cada uma delas vai criar padrões emocionais à medida que interpreta conforme avalia e observa o meio. A observação da criança é extremamente aguçada. E ela vai fazer a análise. Oi? Eu, de vez em quando, estou sentindo que está travando um pouquinho a live. Só é para mim ou você também está percebendo isso? Só para você, Quem não está estou conseguindo assistindo, ver nada travado. é? O pessoal que está assistindo, tá ok? Coloca aí se estiver tudo ok, viu? E se puder também, gente, aperta nesse coraçãozinho para a gente compreender que vocês estão, a gente está sendo claro, que está passando esse conteúdo de uma forma clara para vocês, apertando um coraçãozinho aí. E vão lembrando de alguma pergunta que queiram fazer. Alguém colocou aqui, Elis, Nutri, tá ótimo. Ai, que bom. Então, só foi para mim, mas eu estou te ouvindo muito bem. Aqui Gente, também não eu está travando, não. agradeço e peço para vocês também convidar os amigos, as amigas, para estarem aqui fortalecendo essa live. Aperta aí nesse aviãozinho e vamos convidando aí a turma. Mirelle, então a gente já fez essa introdução, nós falamos sobre relação à criação dos pais, sobre as emoções, a importância, né, de tudo isso. Você falou sobre o trabalho que você faz, sobre a abordagem que você trabalha. Mas o que eu em especial gostaria muito de saber em relação a nós mulheres, como que a gente, qual o olhar que você vê em relação ao empoderamento feminino e como é que uma pessoa que não se sente empoderada pode de repente estar despertando? Ela tem ferramentas dentro dela ou precisa vir procurar pessoas especializadas, como você, psicóloga, para poder desenvolver isso? Ou ao longo do tempo, de acordo com o querer dela, ela pode vir se desenvolver e se tornar uma pessoa empoderada? A ideia de empoderamento, Edilene, é muito falada no sentido de uma mulher forte, né? Uma mulher, como você fez na introdução, uma mulher guerreira e tal. São conceitos dos quais eu não gosto também muito de utilizar, porque às vezes nos trazer a ideia de empoderamento, de ser uma mulher forte demais, guerreira demais, nos dá uma ideia de não vulnerabilidade. E eu acho que a sociedade já nos coloca pesos demais em relação a esse papel da mulher, né? Então, ser empoderada, na verdade, para mim, é assumir-se como pessoa, né? E se encontrar como alguém que se reconhece
não reproduzindo o modelo de alguém, mas sendo você mesma, né? A maioria de nós reproduz modelos dentro de casa. Eu sou qualquer coisa na vida, menos eu mesma. Então, quando eu me sinto empoderada, eu percebo que me perdi, me desencontrei, me encontrei em mim mesma. Mas esse é um processo desafiador, porque ele vai te colocar de frente para medos e questões que normalmente a gente quer fugir, né? O processo de autoconhecimento, como você perguntou, como é que eu posso fazer isso? Vou por um profissional? Eu posso descobrir sozinha? Depende. Às vezes as questões relacionadas à baixa estima estão tão comprometidas que você não tem forças para um processo de busca interna. Então é preciso a ajuda de um profissional para desconstruir crenças limitantes que são formadas e programadas em sua mente também lá na infância, né? Tem pessoas que não acreditam em nenhum passo que dão, que o mundo inteiro está falando e reforçando que a pessoa é boa, que ela é capaz, que ela é bonita, que tem várias qualidades, mas ela não consegue enxergar. Por que ela não consegue enxergar? Porque existe uma mentalidade emocional comprometida, que foi formada na infância, reforçada na infância, modelada na infância, onde alguém lá na construção de identidade dessa pessoa começou a dizer, ah, fulano é lerda. Aí tem as comparações entre os irmãos, entre os priminhos. Então essa criança, ela cresce com esse reforço e ela passa a acreditar nisso inconscientemente quando ela se depara com questões no trabalho, na vida, ela se pega em demandas que ela pensa, caramba, eu não sou capaz. Quando ela está sendo capaz, mas ela não consegue acreditar em si. Então, tem questões que precisam da ajuda do profissional, sim, porque são questões mais profundas, mas é um processo que eu diria, eu sempre digo para os meus pacientes que a terapia, ela começa quando você sai do meu consultório, né? Você não vai lá para fazer necessariamente terapia. Você vai lá para ouvir de um profissional que sou eu e te instruir com técnicas e ferramentas a mexer em questões que sozinho você não teria como fazer. Mas o processo terapêutico, ele realmente começa quando você sai dali. Quando você decide buscar e instalar na sua vida hábitos relacionados à saúde mental que vão favorecer essa construção de quem você é, reforçar na tua mente, programar na tua mente aquilo que você precisa enxergar pela lente correta dos seus olhos, porque a maioria das vezes o espelho está refletindo corretamente, mas são os olhos que estão comprometidos. E o olhar reflete aquilo que a mente traduz, né? Então, a saída é a questão da programação mental mesmo, identificar os padrões de pensamento e emoções que estão instalados em sua mente. Então, para mim, é basicamente isso. Quando eu era criança, eu, nós somos em 5 irmãos. E aí minha mãe, ela tinha uma criação com a gente um pouco machista, que mulher tem o papel de mulher em casa, homem tem o papel de homem. Mas eu sempre fui uma pessoa questionadora, embora ela quisesse muito me tratar. Ela achava que eu não poderia questionar, eu não poderia me posicionar. E quando ela dizia assim, você vai lavar prato, você vai varrer casa, eu dizia assim, e por que você não manda os meninos também? E ela ficava por conta, porque ela não tinha como argumentar comigo, ela queria me bater, para eu não argumentar. E eu sempre Sim. fui assim. Mas ela sempre queria me podar, né? Eu sei que é por conta da criação dela também, né? Que ela foi criada assim. Mas hoje em dia eu compreendo que esse papel que ela tinha, porque ela também vivenciou isso. Ela queria transferir isso para mim. Mas hoje eu sou mãe de 2 filhos, homens e uma menina. E eu não quero isso para ela, né? Eu reforço que o trabalho de casa é para dois, para quem vive na casa, né? E sempre eu tive essa questão dela querer assim, desenhar os papéis, né? De mulher e homem. Mas eu sempre Isso. quis lutar. E eu era rebelde da casa, né? Essa é a educação emocional da tua mãe, né? Então, é a programação mental da sua mãe faz ela acreditar que esse é o melhor modelo. Então, instintivamente, ela passa esse modelo que provavelmente foi aprendido por sua avó, mãe da sua mãe,
E isso é uma questão de ancestralidade, e ela reproduz esse modelo. Aquilo que eu falei há pouco, a gente faz esse modelo de educação para os filhos sem questionar muito o impacto disso. Então, isso é muito comum, né? Ensinar para as mulheres serem submissas, ensinar para as mulheres que o papel delas é casar e não se separar, né? E às vezes a crença no casamento é tão exagerada que você honra é isso aqui que você aprendeu com sua mãe, mas está vivendo um casamento completamente destrutivo emocionalmente, mas inconscientemente você está honrando e sendo fiel a seu pai e a sua mãe. Você veja como é meio complexo essa situação, porque você sabe que não é feliz, você sabe que não quer assumir esse papel. Você sabe que a submissão não é a melhor coisa para você, mas você está ali repetindo esse ciclo de relacionamentos amorosos porque inconscientemente você está obedecendo uma ordem de amor onde você aprendeu que devia honrar seu pai e sua mãe, e aí isso aprendeu, isso veio através de uma programação mental na sua infância e você não consegue se livrar disso. Então é E muitas pessoas preciso também, Mirelle, também elas não conseguem prosperar por conta dessas crenças também. E eu vi falando, financeiramente. financeiramente, não conseguem às vezes, Ah, prosperar porque, às vezes, a família, os ancestrais, não tiveram uma condição, assim, vamos dizer assim, mais sim, abastada. Então, ela se sente culpada de querer construir algo, vamos dizer, a mais, né, do que os seus ancestrais. Então, ela fica naquela questão de culpa. E eu já passei por alguma isso. situação dessa, Mirella. Em um momento que eu estava todas as vezes que eu vou para a praia, no meio da semana, ou eu estou curtindo um lugar muito maravilhoso, assim, no meio da semana eu fico, meu Deus, tanta gente trabalhando, meus irmãos, minha mãe, e eu, terça-feira, quarta-feira, na piscina, curtindo, às vezes eu não me permito apreciar aqueles momentos, porque eu fico me sentindo culpada de não estar Uhum, trabalhando. Mas sim. o quanto eu já fiz para poder estar vivenciando ali aquele momento, né? E às vezes a gente fica Sim, se sentindo assim, culpada de não estar honrando os nossos ancestrais que não passou por isso. com Aí certeza. a gente Sim, não avança. tem essas questões do meio ambiente, sim, porque, como eu falei, a gente aprende por observação, né, quando a gente é criança, e aí você faz esses registros emocionais e interpreta aquilo que vai conduzir sua vida, mas também tem as questões dos reforços através de palavras que são autoridades vindas do seu pai. Por exemplo, uma mãe pode chegar para uma criança e falar: você é inútil, não vai ser nada na vida. E aí, em comparação com o irmão, ó, seu irmão aí, ó, muito mais esforçado. Isso pode ser um peso tão forte na cabeça de uma criança que quando ele cresce, ele entra num ciclo de procrastinação patológica, onde tudo que ele faz ele não termina, onde ele começa as coisas, larga pela metade, ele não tem sucesso em nada do que faz. Quando ele começa a ter êxito em alguma coisa, inconscientemente aquela dor que não foi trabalhada do ser inútil começa a ser muito mais forte, ele abandona o processo, bota tudo a perder, abre empresa, fecha empresa, não dá certo em nada. E aí o tempo passa, né? Numa fuga constante de encontrar essa criança interior, que é essa programação mental infantil. Uma raiz E, emocional. sim, primeiro descobrir que ela existe, né? Porque a maioria das pessoas não sabem, e às vezes são processos muito inconscientes mesmo. Tem pessoas que têm lembranças, memórias conscientes desses períodos mais antigos da vida, da infância, e tem pessoas que não conseguem lembrar. São memórias implícitas, mas o invisível é essencial, né, aos olhos. Então, mesmo que você não veja, isso está operando em sua mente emocional. Então, não preciso ver para ter consciência de que existe um problema. Não é como algo orgânico, onde eu percebo a minha pele irritada, a minha boca seca. Não é assim que funciona. É invisível mesmo. Às vezes, o invisível se manifesta no corpo através de uma questão orgânica. Mas isso é quando está muito agressivo mesmo. Quando você já começa a manifestar no corpo questões emocionais, é porque a coisa já está no nível avançadíssimo. Por exemplo, dores em diversos pontos do corpo, né, que é a fibromialgia, problemas diversos voltados para pele, né? Algumas Então, alergias, estão né?
bastante, várias alergias, o vitiligo tem questões emocionais, dermatite, psoríase, aí vem as questões de intestino, tem muita coisa, dor de cabeça, agudas, né? Enxaqueca, tem muita coisa relacionada à manifestação do teu corpo por uma ordem psíquica, mas é porque já está. É como se o seu sistema nervoso apertasse o botão de alarme e dissesse: presta atenção que tem alguma coisa aqui que você não está enxergando e que precisa de cura. Aquela questão que eu falei, né, Mirela, que corpo sã, mente sã. Então, o corpo, ele é muito inteligente. Quando Muito. ele vê que já está passando do ponto, já começa a dar os sinais, né? E quando a gente se Isso. autoconhece, a gente vai começar a prestar mais atenção nisso e cuidar antes que as coisas piorem, né? Que avancem muito mais. Eu queria saber se o pessoal que está aqui na live gostaria de fazer alguma pergunta. Podem fazer uma pergunta para você, Mirelle? Pode, fica à vontade. Gente, quem ainda não me segue, por favor, se puderem me seguir também Mirelle, eu vou ficar muito feliz, porque sempre eu estou colocando aqui assuntos que são pertinentes a nosso dia a dia, há muita coisa interessante que eu acredito que vocês vão gostar de partilhar conosco. E Mirelle, Produtora de conhecimento. como é que as pessoas podem encontrar a Mirelle? Aqui em Alagoinhas eu atendo em duas clínicas, né? Uma eu atendo somente particular, com a abordagem da terapia cognitiva comportamental e do uso da hipnose clínica. E na outra clínica eu atendo por plano de saúde, mas tem uma lista de espera. Eu tive até na sua cidade hoje. Estou numa luta aí de um carro e é a segunda vez que eu vou para procurar, mas sempre naquela indecisão, mas eu vou voltar ainda. Espero, da próxima vez que eu for, quem sabe a gente se veja pessoalmente. Vai ser um prazer te conhecer. Estaremos aqui, de portas abertas. As pessoas que não entendem um pouco sobre os assuntos voltados para as terapias e quiser tirar alguma dúvida também no privado, pode me mandar, né? Eu sempre fazia muita live voltada para conhecimento de hipnoterapia, principalmente porque terapia normalmente as pessoas sabem o que é, mas hipnoterapia as pessoas não conhecem muito, né? Mas é sempre bom a gente repetir, repetir, repetir para que as pessoas desconstruam essa ideia equivocada de que você vai dominar a mente da pessoa, que você vai alterar estados conscientes da mente, porque isso é absolutamente impossível. O que você trabalha é com uma atitude mental que a gente usa o tempo inteiro através de um estado mental, onde você se concentra um pouco mais em questões da sua vida e esse estado de concentração um pouco maior do que o que a gente está acostumado a utilizar faz com que você acesse demandas mais profundas através da condução do profissional que é preparado para lidar com isso. Então, ele vai trabalhar com questões mais profundas, mas ele tem que estar preparado para receber isso, porque são conteúdos que muitas vezes são inconscientes e nem você sabe que reação você vai ter ali. Mas o mais importante é que você entenda que a solução para qualquer terapia não é fugir daquilo que você passou a vida inteira fazendo, né? É enfrentar. A única forma de você ser livre daquilo que você considera o seu pior problema é quando você tem coragem de olhar para frente, olhar de frente, desculpa, para essa dor, para isso que está te bloqueando, controlando você e entender por que que seu sistema nervoso está reagindo dessa forma. Por que que ao invés de você gerir essa emoção, é ela que está te controlando? Existe uma Como é razão que você para vai isso. lutar contra um inimigo que você não está vendo, né? Como é que você Exatamente. vai Precisa conhecer primeiro. botar a luz para poder você enxergar o que é que você, com quem que Mas você está às lutando? vezes, Edilene, os sintomas estão aí, né? Você tem taquicardia, você tem sudorese, a sensação de que vai perder o controle, você tem formigamento nas pernas,
você tem medos constantes. Então, muitas vezes a sintomatologia está presente, mas você que não Era quer gastrite, reconhecer. né? Sim, você não quer reconhecer que aquilo ali é um problema. Quando isso se torna muito frequente, você percebe que é um sintoma anunciando um problema. E aí começa a sua jornada de autoconhecimento para que você possa identificar que essa demanda tem uma origem. E essa origem ela precisa ser tratada de maneira correta. Como você vai fazer isso, com que ferramenta você vai fazer, é uma escolha sua. Mas o importante é você parar de fugir, porque a gente está acostumado a fugir. E isso é absolutamente normal, porque o nosso cérebro ele foi programado para se afastar daquilo que é desprazeroso e se aproximar daquilo que é prazeroso. Então, isso é absolutamente normal. Então, toda vez que eu vejo algum problema, eu finjo que aquilo não existe, eu quero esquecer aquela situação. Mas isso não resolve o problema. As memórias não podem ser apagadas, né? Então, ao invés de você ficar batendo cabeça, de esquecer uma coisa que realmente causou um impacto muito forte em você, tenha coragem de olhar para esse problema de frente e passar a entendê-lo e ressignificá-lo da maneira correta. O O contrário disso, né, Mirella, de trabalhar em si o perdão. O perdão também é algo que é como se fosse uma ferramenta para tirar muitos pesos da nossa vida. E eu tenho uma curiosidade para perguntar a você. E sim. já aconteceu alguma vez de um paciente seu descobrir que teve um problema no passado com alguém e essa pessoa que está causando no momento atual um dano na vida dessa pessoa e esse paciente querer ir lá, tirar pergunta, querer tipo, se vingar dessa pessoa ou eles querem esquecer, quer perdoar, porque às vezes fica muito Deixa, chateado por algo que aconteceu muito no passado, né? deixa eu ver se eu entendi. Um paciente que tem um problema com alguém do passado guardar sentimentos ruins, né, por essa pessoa do passado, querer se revoltar contra essa pessoa. Isso, porque descobriu que seu problema atual é causado por essa emoção do passado com essa pessoa. Normalmente são memórias conscientes. Nunca aconteceu de você descobrir que o problema era relacionado a fulano, que uma mágoa de fulano. Normalmente, como a emoção é muito intensa, e as emoções normalmente relacionadas à decepção de relacionamento são emoções de raiva, ódio, rancor. Essas são emoções muito intensas, elas se tornam conscientes. O que já aconteceu no processo terapêutico, por exemplo, já aconteceu várias coisas, né? Mas uma curiosidade interessante é, por exemplo, uma paciente que estava tratando tricotilomania comigo e a gente estava buscando identificar o porquê que isso tinha acontecido. E aí, numa regressão de memória, em uma das regressões de memória que ela fez, ela lembrou de uma cena quando ela tinha uns 10 anos, não lembro exatamente a idade, mas ela estava montada num cavalo, no sítio, na casa dos pais, alguma coisa assim. E a pessoa que estava atrás dela, que era uma pessoa responsável pelo sítio, né, pela fazenda, acariciou essa criança de maneira abusiva. E ali ela sentiu um medo intenso. Quando a criança desceu do animal, do cavalo, esse abusador passou a mão no cabelo dela, que era um cabelo grande, lindo. Ela sempre era muito elogiada pelo cabelo na infância. E aí ele ameaçou, dizendo para ela sutilmente que ela não pudesse contar para o papai e para a mamãe. Então, essa era uma memória implícita, que ela não sabia que tinha ocorrido. Na hora da regressão de memória, ela imediatamente lembrou do que aconteceu, reviveu intensamente, né? Teve uma reação muito forte em relação a isso. E eu ajudei ela nesse momento a não fugir daquela dor e sim ressignificar aquilo que estava machucando ela e ela não sabia. Então, é mais ou menos por aí. Mas de lembrar de alguém que te machucou, que você estava com raiva, isso aí normalmente é consciente mesmo. Quando a pessoa apronta, você lembra, você guarda. É porque a gente tem uma mania de guardar as coisas que é terrível, né? Uhum, verdade. A gente é educada a sufocar.
eu sempre estou falando aqui sobre empreendedorismo feminino das mulheres, né? E é muito importante, principalmente depois dessa pandemia, que muita gente perdeu os empregos, muita gente precisou se reinventar. E tem algumas situações que tem pessoas que precisavam fazer sua propaganda, fazendo vídeos, gravando stories, e elas não têm coragem de aparecer. Isso seria algo voltado à sua autoestima? O que seria isso, Mirelle? Pode ser um medo ou uma fobia, né? Que é o medo exagerado. Ou pode ser questões relacionadas à insegurança. Como é muito individual, tem que fazer uma avaliação, mas normalmente são questões voltadas a um desses dois aí, ou um medo exagerado, ou uma insegurança muito forte em relação ao julgamento, à exposição, à vergonha, ao que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, e aí pode ser relacionado à programação mesmo, emocional. Precisa investigar. Se você quer, não consegue fazer, entra numa luta muito grande, por exemplo. É normal eu estar aqui e me sentir apreensiva com esse momento, porque as pessoas estão me observando, elas estão avaliando a minha fala. Até aí é uma ansiedade natural, mas aí às vezes eu não consigo fazer isso a ponto de paralisar, né? Eu tenho que fazer, mas não consigo fazer. Por exemplo, eu estou na minha empresa, sou convocada para fazer uma apresentação, faz parte do meu cargo e eu não consigo, eu passo mal, eu posso chegar até a desmaiar, eu travo, a minha mente bloqueia, dá aquele famoso branco. Aí é uma questão em que, se todas as vezes que você se expõe a esse estímulo, a resposta que você tem, uma resposta de fuga, existe uma razão para isso. Ela precisa ser investigada. E eu me lembro que também, quando eu era criança, às vezes era podada de fazer alguma apresentação por conta do que os outros iam falar. Não, não se exponha, não fale. E quando a gente vai crescendo, a gente vai lembrando, eu não devo me expor, eu não devo falar, Uhum. os outros vão Porque sua pensar. memória registrou isso. A sua Então, é memória muito infantil, na hora que estava vivendo a experiência, fez o registro emocional do negativo. E aí, toda vez que você vai se expor, existe um gatilho que dispara a sensação daquela menina lá que, quando foi se apresentar na escola, disseram para ela: ó, não vá não. Ou então, na hora, percebeu os coleguinhas rindo, aquele reforço negativo, e na hora da experiência você sentiu vergonha, medo, exposição. E aí, toda vez que você estiver diante de estímulos completamente diferentes, mas correlacionados, sua mente vai fazer vai voltar lá e vai acionar o gatilho. E é bem automático, viu? É muito rápido, você nem percebe. Quando vê, já dominou. Mirela, me fala uma coisa. Então, todas nós, se nós quisermos desenvolver algo, porque tem gente que tem medo até de tomar uma decisão em relação à mudança de emprego, ou se quer mesmo sair de um relacionamento abusivo, ou quer iniciar o seu próprio negócio, mas tem alguma coisa que está travando ali. É possível que essa pessoa possa vir a reverter essa situação, a se cuidar, a vir a fazer um tratamento para que venha desenvolver essa coragem, e a gente pode até chamar de uma alternativa para esses gatilhos negativos. Totalmente possível, basta querer. É uma das coisas que eu mais prego, né? Inclusive, qualquer terapia só funciona quando você está absolutamente decidido do quanto isso é importante para você. Se você não quiser, se você estiver tentando por tentar, não vai funcionar. Você tem que querer, você tem que identificar que existe uma limitação em você, que não, você não nasceu assim, tá? Você aprendeu isso, desenvolveu isso ao longo da experiência. E a sua decisão de querer mudar é possível transformar. Aí a neuroplasticidade entra, é só encontrar a ferramenta certa, o profissional certo e ter coragem. Eu digo que terapia é para quem tem coragem, né? Porque não é fácil. Descobrir o problema, já sabe o que é, vai em busca da solução. E nossa Tem amiga Mirelle coragem. está aqui, né, Mirelle? Estou disponível. Quero agradecer mais uma vez todos que estiveram aqui. Espero que a gente tenha honrado o tempo de vocês com
a nossa fala, né, nesse assunto aqui. E quem sabe em outro momento possamos estarmos juntas de novo. E foi um prazer, Mirelle, gostei muito. Obrigada. Obrigada pelo Para mim, convite. muito interessante. Eu que E o que eu agradeço, puder Edilene. ajudar as mulheres para se empoderarem, para tirar tudo de negativo que tem e colocar a sua voz no mundo, eu estarei aqui ajudando, porque um dia eu precisei e tive que me reinventar também. Estou aqui para ajudar as demais, no que for É uma possível. mulher empoderada. Ah, vamos. Vou fazer uma daqui da gente, viu? Tá bom. Aí. Foi? Mirela, muito obrigada. Jesus te abençoe cada dia mais. Amém. Quem sabe Amém. em breve estaremos juntos. E quem não me segue aí, viu, é Ed.Limar e Mirelle Góes. Um cheiro, gente, um Obrigada. forte abraço para todo mundo. É um prazer. Te espero em Alagoinhas, viu? Tá bom, minha flor. Obrigadão. Até mais. Tchau.